Olá, sejam todos bem-vindos a este canal, denominado de Momentos de Reflexão. Nosso tema de hoje será a verdadeira pureza, mãos não lavadas. No centro desse ensinamento de Jesus sobre o tema de hoje, estavam os escribas e os fariseus. Aliás, dois personagens que marcaram passagem na época em que Jesus aqui estava. Em muitas ocasiões, ambos serviram de instrumento para Jesus dar suas grandes lições, necessárias ao entendimento de suas máximas. Isto porque eles sempre arguíam Jesus com más intenções, para incriminá-lo. Incriminá-lo no momento em que Jesus pudesse se contradizer em relação às leis de Deus. E aí eles queriam levar Jesus a um julgamento e condená-lo à morte. Porque os ensinamentos de Jesus incomodavam a essas pessoas. Bem, então era nesses momentos, né, sobre quando eles faziam essas perguntas, que serviam, né, de base para Jesus dar seus ensinamentos. Em muitas ocasiões isso ocorreu. Os fariseus eram rigorosos nas práticas exteriores do culto e das cerimônias, e por isso foram chamados por Jesus de hipócritas. Além disso, eram inimigos das inovações. E o que mais Jesus fez foi inovar em seus ensinamentos, dando verdadeiro sentido às leis de Deus e condenando as tradições e os costumes dos antigos. O que ia de encontro ao que os fariseus ensinavam aos judeus. Disse Jesus aos escribas e fariseus em determinado momento: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Jesus disse isso fazendo referência às práticas exteriores deles, tanto nos ambientes públicos como nas cerimônias religiosas, principalmente no interior dos templos. Veja que nesses momentos eles se faziam parecer obedientes às leis de Deus, mas no íntimo o pensamento deles era voltado para outras intenções contrárias. Entretanto, 3 grandes fariseus foram sensíveis aos ensinamentos de Jesus. O primeiro foi Nicodemos, um líder judeu e membro do Sinédrio. O Sinédrio, que era uma espécie de STF aqui no Brasil, que constituía a corte e o legislativo da antiga Israel. Gamaliel também foi outro sábio judeu e líder no Sinédrio, além de seu discípulo Saulo, este que depois passou a ser chamado de Paulo, ou seja, se transformou no grande apóstolo Paulo de Tarso, depois de sua conversão na estrada de Damasco. Portanto, foi um desses encontros de Jesus com escribas e fariseus que eles fizeram a Jesus a seguinte pergunta: por que teus discípulos violam a tradição dos antigos, uma vez que eles não lavam as mãos antes das refeições? Jesus, então, respondeu-lhes fazendo uma outra pergunta: por que violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição, uma vez que Deus disse: honrai o vosso pai e a vossa mãe, e seja punido de morte aquele que difamar seus pais?
E continuou dizendo: mas vocês não assistem seus pais, dizendo que já fazem oferenda a Deus no templo, tornando assim inútil o mandamento de Deus. Na verdade, o mandamento, segundo Jesus, honrai a teu pai e tua mãe, faz parte da lei, o amparo material aos pais. Desta forma, segundo Jesus, vocês tornam inútil o mandamento de Deus pela sua tradição. E ainda, Jesus, nesse momento, aproveitou para dar um ensinamento ao povo, dizendo: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca é que o macula. O que sai da boca procede do coração e é o que o torna impuro. Porquanto, do coração é que partem os maus pensamentos, os assassinos, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são coisas que tornam o homem impuro. Os fariseus, então, se escandalizaram com o que Jesus disse, porque eles se esqueceram dos mandamentos de Deus e estavam a seguir os regulamentos que tinham sido criados pelo homem. Então disse Jesus: arrancada será toda planta que meu pai não plantou. Disse isso se referindo a essas tradições e costumes do povo judeu, que foram criadas pelos homens. No seu ensinamento, o que Jesus queria dizer era que o que entra pela boca, se for mal, somente prejudicará o próprio homem. Porém, o que sai da boca, se for ruim, prejudicará as pessoas. Portanto, onde está a verdadeira pureza? A verdadeira pureza não está somente naquilo que é exposto pelas palavras. Também não está somente nos atos, nas ações, está também no pensamento, onde se conclui que aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. E todo pensamento mal resulta da imperfeição do espírito. Entretanto, quando o mau pensamento é repelido pelo homem, é um indício de que houve um esforço para se contrapor a ele. Desta forma, o mau pensamento serviu como uma espécie de instrumento de adiantamento moral na medida em que ele foi vencido. E a desistência de seu planejamento e execução torna-se motivo de alegria pela vitória conquistada. Já, por outro lado, quando o homem não resiste e não desiste da execução do pensamento mau e somente não chega a concretizar o ato por falta de oportunidade, ele é tão culpado tal como se o tivesse cometido, o tal ato. Portanto, devemos entender que o ciúme, a inveja, a irritação, o orgulho, o egoísmo, a falta de humildade são ervas daninhas que atrasam o crescimento espiritual, tal como a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade, etc. Não basta que se tenha as aparências de pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração,
Por isso foi porque Jesus disse: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. E essa pureza de coração significa a perfeição do espírito. Desta forma, pode-se concluir que para se merecer ter a convivência com Deus na eternidade, é preciso ter a pureza de coração, ou seja, ser perfeito, como disse Jesus. Ser perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Certa vez, disse Divaldo Franco, quando formos menos atormentados pelas paixões inferiores, o mundo começará a ser melhor. E isto é uma grande verdade. Uma grande parcela da população somente se preocupa com o aqui e agora, fazendo prevalecer as coisas materiais sobre as coisas espirituais. A ideia de vida futura para essas pessoas é o que elas planejam para o imediatismo das sensações materiais e dos prazeres de todos os níveis. Esquecem-se que esta existência é efêmera e que daqui nada se leva do ponto de vista material, depois desta existência física. A verdadeira vida futura está além desta vida, que é eterna. Entretanto, os valores requeridos para lá não têm nenhuma correspondência ou semelhança com os valores materiais daqui. Porque para lá, os valores requeridos são outros. São absolutamente morais e intelectuais. Em certa ocasião, estando Jesus com seus discípulos, algumas crianças lhe foram apresentadas para que Jesus as tocasse. Porém, como seus discípulos as afastassem, disse Jesus: deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se as assemelham. Jesus completou: aquele que não recebe o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. A comparação feita por Jesus da pureza do coração com uma criança pode até parecer injusta, considerando que a criança traz consigo as imperfeições de outras existências e o que o seu espírito ainda engendra, acumula muitos débitos, né? Contraídos em diversas existências passadas. Entretanto, analisando o fato, considerando apenas o momento presente, observa-se que a criança apresenta a imagem da inocência e da candura. E aqueles que se assemelham a elas entrarão no reino dos céus. A criança tem a humildade de estar disposta para aprender com tudo aquilo que a cerca. Perdoa sempre de forma sincera. Não guarda mágoa ou ódio. Faz as coisas aos outros de forma desinteressada, diferentemente de como os adultos se comportam ou pensam. As crianças fazem as coisas com pureza de intenções, sem subterfúgios ou má intenções, sem esperar nada em troca. Agindo como crianças, nos conhecemos melhor. E este é o caminho para entrarmos no reino dos céus. A pureza do coração está, portanto, diretamente associada à simplicidade e à humildade, porque exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho.
Por isto Jesus torna, aliás, por isto Jesus, ele toma a infância como exemplo dessa pureza. Caminhar em direção a Deus significa caminhar no sentido da purificação do espírito. Significa caminhar no sentido da perfeição espiritual. Vigiar e orar são as diretrizes seguras para a realização da reforma interior. Mas como pode promover a reforma íntima se não faz reflexões sobre suas atitudes no dia a dia de suas existências? Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de se conseguir isso? Bom, ao fim de cada dia, quando descansarmos a cabeça no travesseiro para dormir, antes interroguemos a nossa consciência, façamos uma revista do que fizemos e perguntemos a nós mesmos se não faltamos a algum dever. Se ninguém teve motivo para se queixar de nós, aquele que todas as noites analisasse todas as ações que praticara durante o dia e perguntasse de si para si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus, e também o seu anjo guardião, que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Porque Deus, com certeza, nos assiste para avaliarmos nosso comportamento e podermos reconhecer as nossas ações. Reconhecer as nossas ações em relação ao outro e até em relação a nós mesmos. E aí, podemos verificar se aconteceram na linha do nosso comportamento, humano, coisas que, de alguma forma, estão contrárias à harmonia universal. E obviamente, se estão contrárias, não é, com a sintonia que devemos ter com Deus. E, finalmente, depois dessas, digamos assim, reflexões, poderemos obter a resposta que nos dará o descanso para a nossa consciência e podermos continuar o nosso sono, ou a indicação de que o mal precisa ser curado, na medida que nós identificarmos se fizemos algum procedimento incorreto, mal, etc. A sabedoria humana reside em duas palavras: abnegação, que significa renúncia e sacrifício, inclusive a si próprio, e devotamento, que significa dedicação e grande empenho. Quando agimos com abnegação e devotamento, e é como se estivéssemos fazendo uma prece contínua. Então, por que o fariseu se preocupou com o fato de seus discípulos não ter lavado as mãos antes do jantar? Porque os fariseus, longe de se preocuparem com os verdadeiros mandamentos de Deus e com as coisas do Espírito, davam mais valor às aparências e aos regulamentos terrenos feitos pelos homens, dos quais se tornaram escravos,
em razão do orgulho que os caracterizava. Para eles, os fariseus, era mais fácil a prática dos atos exteriores do que ter que se reformar interiormente, intimamente, uma vez que sequer conseguiam praticar o que pregavam. Que lição está contida na advertência de Jesus ao fariseu? A advertência nos revela que, enquanto nos preocupamos com a aparência exterior, o nosso coração está cheio de ódio e de maldade. São coisas que precisam ser arrancadas pela raiz de dentro de nós. Deixai que venham a mim as criancinhas, disse o Cristo. São profundas e simples essas palavras. Queria ele que os homens procedessem com seus irmãos, filhos do Pai Celeste, tal como a criança procede com todos que se acercam dela, desinteressada em práticas não condizentes com os maus princípios, sempre visando o bom proceder para atender o bem comum e universal. Porque se temos amor no coração, teremos colocado o nosso tesouro lá onde as traças e a ferrugem não corroem. E veremos o nosso espírito conquistar espaço em direção à grandiosidade celeste, à vida futura. Bem, chegamos nesse momento ao final dessa nossa reflexão, esperando que o tema de hoje, tudo aquilo que foi dito, possa nos servir para que nós possamos, de alguma forma, melhorar a nossa condição de ser filho de Deus e completamente em sintonia com suas leis e com a harmonia universal. Bom, se você gostou do que ouviu, por favor, dê um like, inscreva-se nesse canal e ative o sininho para receber notificações das próximas postagens. Muito obrigado a você e fiquemos com a paz e a harmonia do nosso irmão maior Jesus Cristo e que Deus nos abençoe. Assim seja.